Você já desconfiou que alguém que você ama podia estar vivendo uma vida inteira sem você saber? Nunca imaginei que o homem que eu amava mais do que tudo pudesse me enganar tão profundamente. Era uma manhã comum, e eu limpava o carro de Ricardo, como sempre fazia antes de ele voltar de suas viagens a trabalho. Mas algo estranho chamou minha atenção. Um batom vermelho, que não era meu, esquecido no banco do passageiro. Meu coração gelou. Como aquilo tinha ido parar ali? Por que alguém deixaria um sinal tão óbvio? De repente, todas as pequenas mentiras e ausências dele começaram a fazer sentido. Algo dentro de mim gritava que minha vida nunca mais seria a mesma, e que a verdade que eu estava prestes a descobrir ia mudar tudo. Se essa história te fez refletir, segue o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada episódio é uma jornada de emoção, aprendizado e fé. E se quiser ver essas histórias ganharem vida em imagem e som, procura o canal Caminhos Marcantes no YouTube. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente, porque cada caminho deixa uma marca. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos e sempre acreditei que o amor verdadeiro era para sempre. Eu e Ricardo éramos casados há quase 10 anos e durante todo esse tempo eu entreguei meu coração e minha vida por completo. Sempre cuidei da nossa casa, da nossa filha Laura, de 8 anos, e acreditei que cada viagem dele era apenas trabalho, necessário para manter nossa família. Mas quando encontrei aquele batom no carro, algo dentro de mim quebrou. No começo tentei racionalizar. Talvez seja um engano. Alguém deixou cair. Mas a sensação de que algo estava errado cresceu rapidamente. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava. Mensagens apagadas, aromas estranhos nas roupas dele, horários que não batiam. Tudo parecia se encaixar como peças de um quebra-cabeça cruel. Enquanto lágrimas e raiva se misturavam, senti o peso de cada mentira e de cada promessa quebrada. Eu tinha dado tudo de mim, e agora parecia que minha vida inteira tinha sido construída sobre uma ilusão. Mas havia uma voz dentro de mim que dizia: você precisa descobrir a verdade. E aí, qual cidade você está assistindo? Comenta aqui enquanto seguimos a história. E aproveita para se inscrever no canal Caminhos Marcantes. Assim você não perde nenhuma história emocionante como essa. Quando segurei aquele batom vermelho nas mãos, senti como se todo o chão tivesse se aberto sob meus pés e eu estivesse prestes a cair em um abismo sem fundo. Cada detalhe daquele pequeno objeto parecia gritar meu medo. Mariana, algo está errado. Algo que você não quer enfrentar. Por um instante, tentei me convencer de que poderia ser um engano, que alguém tinha esquecido o batom no carro por acaso, mas a sensação de que ele não deveria estar ali começou a se enraizar em minha mente como uma sombra que não se afasta. Olhei para o banco do passageiro, para o volante, para cada detalhe do carro que Ricardo dirigia com tanta naturalidade e confiança, e percebi que cada objeto naquele espaço se transformava em uma pista silenciosa de traição, uma testemunha muda do que talvez tivesse sido minha vida inteira construída sobre mentiras. Meu coração disparava, e uma mistura de curiosidade e medo começou a me sufocar, tornando impossível respirar com calma. A confiança que eu sempre tive nele começou a se desfazer como areia nas mãos, e uma raiva silenciosa começou a crescer, lenta, mais potente, queimando minha alma de uma maneira que eu nunca imaginei sentir. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, meu olhar se voltou para o celular dele, que repousava sobre a mesa da sala. Com mãos trêmulas, desbloqueei-o e percebi algo que me fez engolir em seco. Várias conversas recentes haviam sido apagadas, algumas de maneira deliberada, algumas de forma suspeita. Cada mensagem que desaparecia me fazia perceber que havia um mundo escondido ali, um universo paralelo do qual eu não fazia parte, mas que minha intuição insistia em me mostrar. Cada detalhe começava a se encaixar, os horários incomuns, as desculpas vagas sobre viagens, o cheiro diferente nas roupas, as palavras que não combinavam com suas ações. Um misto de raiva, dor e incredulidade começou a se instalar dentro de mim, e eu me senti traída não apenas como esposa, mas como ser humano que acreditava no amor verdadeiro, que acreditava na honestidade de um homem que, até aquele momento, eu considerava meu parceiro e melhor amigo. Naquele dia, a casa parecia diferente. Cada canto parecia me observar e julgar a minha ingenuidade. Enquanto arrumava a cozinha e tentava controlar o turbilhão de pensamentos que não me dava trégua, meus olhos se fixaram em uma mala que ele deixara jogada em um canto. Um pequeno detalhe chamou minha atenção.
etiquetas de hotéis e datas que não correspondiam às viagens que ele havia me contado. Cada uma delas era um lembrete cruel de que algo estava acontecendo nas sombras. Algo que eu ainda não tinha coragem de confrontar totalmente. Uma sensação de impotência começou a me invadir, misturada com uma determinação estranha e desconhecida que parecia crescer dentro de mim, me dizendo que eu não poderia ignorar aquilo, que a verdade precisava vir à tona, por mais dolorosa que fosse. Enquanto a noite se aproximava e o silêncio tomava conta da casa, percebi pequenos padrões que antes eu não notara. Perfumes diferentes que impregnavam a roupa dele, horários que não batiam, histórias inconsistentes sobre encontros de trabalho, telefonemas apagados. Cada detalhe parecia sussurrar. Acorda, Mariana. Ele não é quem você pensa que é. A mistura de dor e raiva que crescia dentro de mim era quase física, como se meu corpo inteiro estivesse reagindo à traição silenciosa que começava a se revelar. Minha mente girava em 1000 perguntas sem respostas, tentando entender como alguém que dizia me amar poderia esconder uma vida inteira. E mais, como eu nunca havia percebido antes. Na manhã seguinte, tomada por uma inquietação que não me deixava em paz, decidi que precisava agir. Peguei minha bolsa, vesti meu casaco e saí sozinha, tentando observar o mundo ao redor com olhos atentos, como quem busca sinais que confirmem ou descartem suas suspeitas. Caminhei pelas ruas de uma das cidades onde ele supostamente estivera a trabalho, observando hotéis, cafés e estabelecimentos próximos, tentando captar qualquer detalhe que pudesse confirmar minhas suspeitas. A cada pessoa que passava, a cada olhar suspeito que eu lançava ao redor, meu coração disparava, uma mistura de medo e adrenalina me mantendo alerta. Eu sentia como se estivesse entrando em um território proibido, uma selva emocional onde cada passo podia trazer revelações devastadoras, ou confirmações dolorosas de que minha vida inteira era uma ilusão. Foi então que vi algo que me fez parar completamente, o coração quase saindo pela boca. Uma mulher, parada em frente a um café, olhando para o celular e sorrindo de uma maneira que me deixou congelada, usando exatamente o mesmo batom que eu encontrara no carro. Meu peito apertou e a mente começou a girar em perguntas desesperadas. Seria ela a outra, a mulher que roubava meu marido enquanto eu vivia na fantasia de um casamento perfeito? A raiva começou a subir em ondas, acompanhada por uma sensação de impotência que me fazia tremer por dentro, mas também por fora. Eu sabia que precisava descobrir a verdade, mas também sentia medo do que encontraria. Medo de confirmar meus piores pesadelos. De volta para casa, sentada na sala com Laura brincando ao meu lado, tentei organizar meus pensamentos. Cada sorriso da minha filha parecia um lembrete de que eu precisava ser forte, de que não podia me deixar afundar na dor e no desespero. O batom ainda estava sobre a mesa, agora como um símbolo da traição e da mentira que me aguardava. Uma força interior começou a crescer, uma determinação silenciosa de que eu enfrentaria Ricardo, de que exigiria respostas, de que precisava recuperar a minha dignidade antes que fosse tarde demais. O que parecia um objeto banal, um simples batom, tornou-se a faísca que acendeu a tempestade em minha vida. Eu sabia que a cada passo que desse em busca da verdade, estaria abrindo uma porta que talvez não pudesse fechar. Mas ao mesmo tempo, havia algo libertador nessa decisão. Finalmente, eu não seria mais a esposa cega, ignorante das mentiras. Eu seria a mulher que enfrentaria a realidade e se redescobriria através dela. E, enquanto segurava novamente aquele batom entre os dedos, senti que estava prestes a começar uma jornada sem volta, onde cada lágrima e cada raiva seriam instrumentos de minha transformação. O que parecia amor se transformava em um turbilhão de emoções, e eu precisava sobreviver para contar minha história, para me reencontrar, e quem sabe, para transformar a dor em força, coragem e superação. Nos dias seguintes, minha mente parecia viver em uma espiral incontrolável. Cada mensagem apagada, cada detalhe suspeito, se transformava em uma pista que eu não podia ignorar. Decidi que precisava mapear todas as viagens de Ricardo, analisar datas, locais e pequenas incoerências que ele havia deixado escapar. Peguei cadernos antigos, recuperei e-mails, conferi notas de hotéis e reservas de voos. Cada registro era uma peça de um quebra-cabeça que eu não queria montar, mas que precisava revelar a verdade que meu coração teimava em não aceitar. Sentia a cada passo que estava me aproximando de algo que poderia destruir tudo que eu acreditava ser real.
mas a curiosidade e a raiva me impulsionavam mais rápido do que o medo poderia me deter. Na tarde em que decidi revisitar o itinerário de uma das últimas viagens dele, fui a um pequeno café próximo ao hotel indicado nas reservas. Enquanto me sentava, tentando parecer casual, meu olhar se fixou em detalhes que eu jamais teria notado antes. A frequência com que ele visitava esse local, os pequenos bilhetes esquecidos, o nome que surgia discretamente nas notas dos garçons, como se fosse parte de um código que eu ainda precisava decifrar. Cada passo que eu dava parecia me levar mais perto da verdade e, ao mesmo tempo, me colocar em um território desconhecido e perigoso, onde a realidade podia ser cruel demais para suportar. A sensação de estar à beira de descobrir algo devastador me deixava tensa, mas ao mesmo tempo, uma estranha e silenciosa excitação surgia. Eu finalmente teria respostas. Foi então que, por um instante que pareceu durar uma eternidade, avistei uma mulher entrando no café. Ela era elegante, confiante, e usava aquele mesmo batom vermelho que eu havia encontrado no carro de Ricardo. Meu coração quase parou. Cada passo que ela dava parecia ecoar em minha mente como uma confirmação silenciosa do que eu temia. Não era apenas um engano, não era coincidência. A mulher estava ali, no mesmo espaço que ele frequentava, sorrindo para alguém que eu não conseguia ver completamente, mas que parecia compartilhar de um segredo que eu ainda não conhecia. Uma mistura de raiva, incredulidade e tristeza me envolveu, tornando meu corpo pesado e minhas mãos trêmulas. Voltei para casa naquela noite com um peso enorme no peito. Cada detalhe que eu recolhera parecia apontar para uma realidade impossível. Ricardo não apenas mentia, ele vivia uma vida inteira sem que eu soubesse. Enquanto arrumava a cozinha e olhava para Laura brincando inocentemente no chão, senti que minha filha também fazia parte desse segredo que eu estava prestes a descobrir. Cada sorriso dela parecia amplificar a dor, lembrando-me do amor que eu havia colocado em nosso lar e da traição que agora se desenrolava diante de mim. A raiva começou a crescer, mas junto dela surgiu uma determinação silenciosa. Eu não permitiria que ele destruísse minha vida, minha paz ou minha dignidade. Nos dias que se seguiram, comecei a procurar mais sinais, pequenas evidências que pudessem confirmar o que meu coração já suspeitava. Mensagens antigas em aplicativos, e-mails apagados, fotos parcialmente escondidas em pastas que ele julgava serem privadas. Cada descoberta me levava a um ponto de ruptura, e a dor e a raiva se misturavam de maneira quase física. Era como se cada mentira que ele havia contado me atingisse em cheio, como se eu estivesse sendo traída não apenas como esposa, mas como mulher que acreditava ter dado tudo de si em um relacionamento que agora se revelava uma ilusão cruel. Em uma tarde chuvosa, decidi confrontar uma das recepcionistas do hotel em que ele supostamente se hospedara. A chuva batendo contra a vidraça parecia refletir a tempestade que se formava dentro de mim. A mulher me olhou com cautela e, com um sorriso diplomático, deixou escapar um detalhe que me congelou por dentro. Ah, sim, o Sr. Ricardo sempre chega acompanhado da Sra. Camila. Meu peito apertou de uma maneira que quase me fez cair no chão. O nome soou como uma sentença. Camila, a mulher cujo batom eu encontrara. A mulher que havia roubado minha vida sem que eu percebesse. Cada gota de chuva que escorria pela vidraça parecia marcar o ritmo da minha raiva e da minha dor, lembrando-me de que cada mentira finalmente estava sendo desmascarada. Voltei para casa com o coração acelerado, mas ao mesmo tempo sentindo uma estranha clareza. Sabia que a partir daquele momento, nada mais poderia ser como antes. Ricardo havia escondido uma vida inteira de mim, mas eu agora tinha os fragmentos da verdade em minhas mãos. E minha missão se tornava mais clara: descobrir cada detalhe, enfrentar cada mentira e, eventualmente, tomar as decisões que me dariam poder sobre minha própria vida. Cada passo que eu dava era doloroso, mas também libertador, como se cada revelação me aproximasse de quem eu realmente deveria ser, e não da mulher cega que acreditava em um amor ilusório. Naquela noite, enquanto Laura dormia, sentei-me no sofá com o batom em mãos e as imagens da mulher no café, repetindo-se em minha mente. Cada detalhe me obrigava a pensar no futuro, em como confrontar Ricardo, em como lidar com a dor e com a raiva que agora me consumiam. Eu sabia que a jornada à frente seria longa, dolorosa e cheia de obstáculos, mas também percebi que havia começado a me transformar, da esposa enganada para a mulher que buscaria justiça, verdade e, acima de tudo, dignidade. No silêncio da madrugada,
Com a cidade dormindo ao meu redor, percebi que minha vida havia entrado em uma nova fase. Uma fase em que a dor e a raiva seriam combustível para minha força, para minha determinação e para minha superação. O que parecia amor se transformava em um terreno minado de segredos, e eu estava determinada a atravessá-lo, não mais como vítima, mas como protagonista da minha própria história. Cada lágrima, cada suspiro e cada passo me preparavam para enfrentar a tempestade que se aproximava, e de alguma forma, senti que estava mais viva e alerta do que nunca. Nos dias seguintes, minha mente não parava de girar em busca de respostas. Cada detalhe, cada suspeita, cada lembrança de pequenas incoerências que antes eu ignorava, parecia agora se encaixar em um quebra-cabeça devastador. Não havia mais espaço para dúvidas. Ricardo não era o homem que eu acreditava conhecer. A dor de perceber que o amor que eu tanto entregara estava envolto em mentiras profundas e silenciosas me esmagava, mas também despertava algo inesperado dentro de mim, uma força que eu nunca soubera possuir. Cada passo que eu dava em busca da verdade parecia puxar um fio invisível, revelando uma teia de segredos que ameaçava engolir não só meu casamento, mas minha vida inteira. Decidi ir mais fundo. Pesquisei endereços, fiz perguntas discretas e até visitei locais que ele dizia frequentar a trabalho, tentando perceber qualquer sinal que confirmasse minhas suspeitas. Em uma dessas visitas, finalmente encontrei provas mais concretas. Um carro estacionado com etiquetas de convênios e cartões de visita com o nome Camila, a mulher que eu já sabia ser parte dessa mentira. Meu coração disparou e um nó se formou na garganta. Tudo se encaixava. Cada sorriso, cada toque, cada viagem a trabalho, agora tinha um rosto, uma história e uma vida inteira escondida atrás da fachada que ele mantinha comigo. Enquanto caminhava pelas ruas observando cada movimento, uma sensação estranha e incômoda tomou conta de mim, misto de raiva, medo e incredulidade. A mulher que sorria no café, que deixara o batom cair inadvertidamente, não era apenas uma coincidência. Ela era a peça-chave que revelava a duplicidade de Ricardo. E mais, percebi que ele havia construído um universo inteiro sem mim, mantendo aparências e manipulações tão perfeitas que era quase impossível acreditar que tudo o que eu vivia havia sido apenas um teatro. Cada detalhe encontrado parecia cortar meu peito como lâminas afiadas, mas também me fazia perceber que a verdade, por mais dolorosa, estava finalmente à minha frente. Voltei para casa com a cabeça fervendo de ideias e planos. A cada passo, sentia que precisava agir com cuidado, mas não podia mais ignorar o que sabia. A mentira de Ricardo não podia permanecer escondida, e eu precisava enfrentar não só ele, mas toda a estrutura que ele havia construído às minhas costas. Sentada na sala, enquanto Laura brincava inocentemente no chão, percebi que minha filha também era parte do que estava em jogo. Eu precisava protegê-la, preservar sua inocência e, ao mesmo tempo, preparar meu próprio coração para a tempestade que se aproximava. Naquela noite, enquanto revisava fotos e documentos, meu celular vibrou com uma notificação de mensagem. Era anônima, mas continha informações que me deixaram congelada. Detalhes do endereço da segunda família, horários exatos e pequenas provas de encontros secretos. Meu peito apertou, a raiva e a tristeza se misturando de maneira quase física. Mas junto com isso, uma determinação começou a crescer. Eu estava prestes a descobrir tudo, e sabia que cada passo seria crucial. A verdade precisava ser enfrentada, não importa quão dolorosa fosse. No dia seguinte, fui até o local indicado discretamente. Observando à distância, vi Ricardo entrando em um prédio acompanhado de Camila e 2 crianças pequenas. Meu coração disparou como nunca antes. Era impossível negar. Ele tinha uma segunda família inteira, escondida bem debaixo do meu nariz, enquanto eu vivia enganada, acreditando em um casamento perfeito. Cada detalhe que eu testemunhava aumentava minha dor, mas também despertava uma força silenciosa dentro de mim. Eu precisava confrontar a realidade, e precisava fazê-lo com clareza e coragem. Enquanto caminhava de volta para casa, cada passo ecoava em minha mente. A mistura de raiva, dor e determinação me impulsionava, lembrando-me de que eu não poderia mais ser a vítima passiva de uma mentira tão cruel. Eu precisava agir, descobrir cada detalhe e, finalmente, enfrentar Ricardo. A consciência de que ele havia manipulado minha vida inteira fazia minha mente girar, mas também solidificava meu propósito. Eu não seria mais enganada,
e minha dignidade precisava ser restaurada. E naquele momento, percebi que estava diante de uma encruzilhada. Podia deixar que a raiva me consumisse, ou podia usar toda a dor, toda a frustração e todo o sofrimento como combustível para minha própria força. Escolhi a segunda opção. Cada lágrima e cada suspiro que eu experimentava se transformavam em determinação, e eu sabia que precisava agir com inteligência, estratégia e coragem para reconstruir minha vida sobre bases sólidas de verdade e justiça. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Nos dias seguintes, minha vida se transformou em um jogo de observação silenciosa, coleta de provas e cálculo cuidadoso de cada passo. Cada gesto de Ricardo, cada telefonema discreto e cada rastro deixado por Camila se tornaram elementos cruciais para que eu pudesse, enfim, confrontá-lo sem deixar margem para mentiras ou desculpas. Sentada no sofá, com Laura dormindo no quarto ao lado, sentia meu coração oscilar entre a raiva pura e uma tristeza profunda que parecia me consumir por dentro. A dor de perceber que o homem que eu amava havia construído uma segunda vida inteira, enquanto eu acreditava em um casamento perfeito, parecia física, como se cada batida do meu coração carregasse o peso de todas as mentiras que ele havia contado. Cada detalhe que eu descobria, cada passo que dava na direção da verdade, me deixava mais forte, mais determinada e, ao mesmo tempo, mais vulnerável à devastação emocional que se aproximava. Comecei a elaborar um plano meticuloso. Precisava confrontar Ricardo de maneira estratégica, mas também garantir que a verdade fosse exposta de forma irrefutável. Reuni fotos, mensagens, registros de hotéis e provas de encontros que não poderiam ser negados. Cada documento que eu segurava parecia carregar não apenas a verdade, mas também a minha força emergente. Pela primeira vez em anos, senti que tinha controle sobre minha própria história, que não seria mais vítima silenciosa de manipulação e traição. Mas junto com esse sentimento de poder, a ansiedade crescia, lembrando-me de que o confronto não seria simples e que a reação dele poderia ser imprevisível, explosiva e dolorosa. Enquanto observava Ricardo de longe em suas rotinas diárias, percebi detalhes que antes ignorava. O jeito como olhava para Camila, a confiança com que escondia mensagens no celular, pequenos gestos de intimidade que jamais dirigiria à minha presença. A raiva borbulhava dentro de mim, misturada com um sentimento de incredulidade que parecia querer me esmagar. Como ele pôde viver duas vidas ao mesmo tempo? Como pôde me olhar nos olhos e manter a ilusão de amor verdadeiro? Cada pergunta me atravessava como uma lâmina, mas paradoxalmente, alimentava minha determinação de descobrir cada pedaço de verdade e fazer com que ele assumisse cada mentira diante de mim. Ao mesmo tempo, tentava proteger minha filha da tempestade emocional que se aproximava. Laura, com sua inocência e ternura, não podia carregar o peso das mentiras do pai. Cada momento que passava ao lado dela, me lembrava do que realmente importava: minha dignidade, minha verdade e o bem-estar de minha filha. Essa consciência começou a me dar uma força silenciosa, quase sobrenatural, capaz de sustentar minha raiva e dor sem me destruir. Eu precisava enfrentar Ricardo e Camila, não apenas para mim, mas para garantir que minha filha não crescesse em meio a mentiras e falsidades, e que eu pudesse, finalmente, reconstruir a vida que eles haviam tentado apagar com enganos e manipulação. O momento do confronto finalmente se aproximava, e minha mente não parava de girar, imaginando cada cenário possível: explosões de raiva, lágrimas, explicações desesperadas e até ameaças veladas. Mas ao mesmo tempo, sentia que algo dentro de mim mudava. A Mariana, que sempre confiara cegamente no amor, que sempre perdoara sem questionar, estava dando lugar a uma mulher consciente, determinada e capaz de enfrentar a verdade. Por mais dolorosa que fosse, cada respiração que eu tomava era pesada, carregada de expectativa e tensão, como se o ar ao meu redor fosse feito de eletricidade pura, prestes a explodir no momento certo. No dia marcado, me preparei para a reunião que mudaria tudo. Escolhi um local neutro, discreto, mas suficientemente público para que não houvesse manipulação de palavras ou agressão. Cada detalhe do meu visual, cada gesto e cada expressão foram cuidadosamente planejados para transmitir não apenas dor e raiva, mas também firmeza e controle. Enquanto me olhava no espelho,
Percebi que a mulher que refletia ali não era mais a esposa cega e dócil que sempre perdoava. Era uma mulher que havia atravessado a dor, sentido a traição e estava pronta para enfrentar os responsáveis sem recuar, mesmo que isso significasse quebrar o que restava do mundo que eu acreditava ser meu. Quando Ricardo chegou, acompanhado de Camila, meu peito apertou, mas meu olhar manteve a firmeza. Cada movimento deles era um lembrete de tudo que havia sido escondido de mim. Cada sorriso falso e gesto calculado provocava uma mistura de raiva e desprezo. Respirei fundo e comecei a expor cada prova, cada mentira, cada manipulação que eles haviam mantido durante anos. Cada palavra que saía da minha boca tinha o peso da verdade e da dor acumulada, e era impossível para eles negar. Ricardo tentou desviar, hesitou, mas as evidências eram esmagadoras. Camila tentou sorrir e minimizar, mas também não havia como escapar. Toda a teia que haviam construído diante de mim desmoronava sob o peso das provas e da minha firmeza. Ao final do confronto, percebi que algo havia mudado dentro de mim. A raiva ainda existia, mas agora havia dado lugar a uma clareza que eu nunca tivera. Eu era mais forte do que pensava, capaz de enfrentar a traição e reconstruir minha vida sobre bases de verdade e dignidade. Ricardo e Camila, por mais que tentassem, não poderiam mais controlar minha história ou minha mente. Cada mentira que contaram agora era pública, clara e irrefutável. Eu sentia que a tempestade havia passado e que o sol começava a nascer dentro de mim, iluminando não apenas minha dor, mas também minha força recém-descoberta. O sol daquela manhã parecia iluminar não apenas a cidade, mas cada canto da minha alma. Após semanas mergulhada na dor, na raiva e na desilusão, sentia que algo dentro de mim finalmente começava a se acalmar, como se a tempestade emocional que me consumia tivesse lentamente cedido espaço para um novo começo. Cada respiração era carregada de consciência. Eu havia enfrentado a traição, desmascarado Ricardo e exposto Camila, e agora estava diante da oportunidade de reconstruir minha vida com clareza e propósito. A sensação de liberdade era quase palpável, mas junto dela havia um resquício de dor, lembrando-me que cada cicatriz emocional ainda existia, e que cada lágrima derramada era a prova de que eu sobrevivi à maior mentira da minha vida. Enquanto caminhava pela sala, observando Laura brincar inocentemente no chão, senti uma onda de gratidão inesperada. Ela era minha força silenciosa, minha razão de lutar e de continuar. Mesmo quando a dor parecia insuportável, cada sorriso dela me lembrava do que realmente importava e da responsabilidade de reconstruir nossa vida juntas, longe das mentiras que Ricardo havia deixado para trás. Comecei a perceber que a superação não significava esquecer, mas transformar a dor em energia para criar algo novo, algo sólido e verdadeiro, algo que ninguém poderia destruir. As semanas seguintes foram um exercício de paciência, reflexão e autoconhecimento. Passei a organizar minha rotina de maneira que pudesse me fortalecer emocionalmente, dedicar atenção à minha filha e também me reconectar com minha própria essência. Descobri que a dor, por mais intensa que fosse, carregava consigo sementes de força e coragem. Cada lembrança do que havia passado se transformava em um alerta e um guia, ensinando-me a não mais ceder à manipulação, a não permitir que alguém destruísse minha confiança e meu equilíbrio. Eu estava aprendendo a reconstruir minha identidade, a me encontrar como mulher e como mãe, com base na verdade, na fé e na determinação. Em um desses dias de reflexão, percebi que precisava transformar toda a amargura em aprendizado. Escrevi minhas emoções em um caderno, registrando cada detalhe da traição, cada sentimento de dor e cada momento em que a raiva ameaçou me dominar. A escrita tornou-se terapia, um meio de organizar pensamentos e enxergar a realidade com clareza, sem permitir que o ressentimento me impedisse de crescer. Cada palavra que eu escrevia parecia retirar peso de meu coração e me aproximar de uma versão mais forte, mais consciente e capaz de lidar com qualquer adversidade. Aos poucos, Ricardo e Camila começaram a desaparecer de minha rotina, não por minha escolha, mas porque a verdade havia se tornado insustentável para eles. Eu não precisava mais perseguir respostas. Elas vieram até mim de maneiras inesperadas, silenciosas, como se o universo estivesse equilibrando a balança.
A sensação de justiça divina começou a se fazer presente, não através de vingança, mas através do restabelecimento da ordem e da integridade em minha vida. Cada telefonema que deixava de chegar, cada mensagem que não precisava mais ser conferida, reforçava minha sensação de que eu havia saído vitoriosa, não com ódio, mas com consciência, força e dignidade intacta. No entanto, a superação não significava ausência de dor. Cada lembrança de momentos felizes com Ricardo ainda surgia em minha mente, e eu precisava aprender a lidar com elas sem me deixar arrastar pelo passado. Descobri que a força de uma mulher não está em esquecer, mas em compreender, aceitar e continuar, transformando cada lágrima em combustível para novas conquistas e novos começos. A dor tornou-se, assim, aliada da minha resiliência, e a cada passo eu me aproximava de uma vida mais plena, verdadeira e consciente. A relação com Laura se fortaleceu de maneiras que eu nunca imaginara. Cada brincadeira, cada abraço e cada conversa revelava não apenas o amor que sentíamos, mas também a capacidade de criar um laço sólido e resiliente, que nenhuma mentira ou traição poderia quebrar. A maternidade tornou-se meu porto seguro, minha fonte de alegria e motivação, lembrando-me constantemente de que, apesar de tudo, a vida continuava, e que eu tinha o poder de decidir como viver e amar de maneira saudável e verdadeira. Em meio a essa reconstrução, percebi também a importância do perdão, não para Ricardo ou Camila, mas para mim mesma. Perdoar significava libertar meu coração da raiva que ameaçava consumir-me, permitindo-me seguir adiante sem carregar bagagens desnecessárias. Compreendi que a justiça real não vinha do sofrimento imposto aos outros, mas da capacidade de me restabelecer, de viver com dignidade e de reconstruir minha vida sobre pilares de verdade e consciência. A cada dia, a paz interior se tornava mais presente, mais firme, mais palpável. Em um momento silencioso, olhando pela janela o céu tingido de tons dourados pelo pôr do sol, senti uma sensação inédita, esperança. A tempestade havia passado, e embora eu carregasse cicatrizes, sabia que estava preparada para enfrentar o que viesse, para proteger minha filha e para construir uma vida nova, livre de mentiras e ilusões. Cada passo dado até ali se tornava prova de minha força, coragem e capacidade de superação. Eu havia atravessado a dor, confrontado a mentira e emergido mais forte do que nunca, com a consciência de que meu valor não dependia de ninguém além de mim mesma. Finalmente, percebi que a história que parecia marcada apenas pela traição e dor agora se transformava em um caminho de aprendizado, superação e renovação. Eu era a protagonista da minha própria vida, capaz de escrever capítulos novos, de buscar felicidade real e de viver com autenticidade, sem medo ou submissão. A dor de ontem havia se transformado no orgulho de hoje, e a vida, com todas as suas reviravoltas, me ensinava que cada caminho, mesmo doloroso, deixava marcas de força, coragem e renascimento. Ao refletir sobre tudo o que vivi, percebi que cada lágrima derramada, cada momento de dor e cada instante de raiva me transformaram. O que parecia amor se revelou uma mentira cruel. Mas, paradoxalmente, foi essa mesma mentira que me mostrou minha força. Descobri que a superação não é simplesmente apagar o passado, mas aprender com ele, transformar a dor em aprendizado e reconstruir nossa vida com consciência e coragem. Mariana, a mulher que eu pensava ser, deixou espaço para uma versão mais forte, mais independente e capaz de enfrentar qualquer adversidade que o destino colocasse à frente. Minha filha se tornou ainda mais central em minha vida. Cada sorriso dela, cada abraço, cada momento compartilhado se transformou em lembrança viva de que a felicidade real depende da verdade, do amor genuíno e da coragem de não se submeter a mentiras. Percebi que proteger nossa essência é tão importante quanto enfrentar aqueles que nos traem, e que cada passo em direção à verdade nos aproxima da liberdade emocional e da paz interior.